O cheiro de café fresco invadia o corredor quando Clara empurrou o carrinho prateado, equilibrando xícaras, garrafas térmicas e alguns biscoitos amanteigados. Era terça-feira de manhã e a empresa estava mais agitada do que de costume. O motivo? Reunião com os investidores internacionais. Clara, 46 anos, já trabalhava ali havia quase 4 anos, sempre no mesmo uniforme marrom, sempre com o mesmo sorriso educado. Não falava muito, mas conhecia cada canto daquele prédio e cada expressão de quem mandava ali. E principalmente, conhecia o jeito explosivo do Sr. Augusto. Ele apareceu no corredor como uma tempestade, falando alto no celular. "Eu não quero desculpas, quero resultados", gritou antes de desligar e encarar Clara. "Você está atrasada." Ela respirou fundo. "Senhor, estou no horário combinado." "No meu horário. E no meu horário, você já deveria estar lá dentro." Augusto era diretor executivo. Quase 2 metros de altura, terno cinza impecável, voz grave e jeito de quem acreditava que o mundo girava ao seu redor. Para ele, todos eram substituíveis. "E vê se não derrama nada. Essas xícaras custam mais do que o seu salário inteiro", completou, passando por ela como se fosse invisível. Clara entrou na sala de reuniões. Telas ligadas, gráficos complexos, gente falando inglês e espanhol ao mesmo tempo. Deixou o café sobre a mesa com a destreza de quem já fez isso 1000 vezes. Quando se preparava para sair, ouviu Augusto dizer: "O que aconteceu ontem no armazém não precisa ser mencionado. Ninguém precisa saber." Ela sentiu um arrepio. Sabia do que ele estava falando. E sabia por quê. Estava lá. Na semana anterior, Clara tinha ido ao armazém da filial entregar um kit de café para uma equipe que faria hora extra. Chegando lá, encontrou um caos. Caixas empilhadas de forma irregular, funcionários sem equipamento de segurança, fios soltos no chão e um vazamento de óleo que deixava o piso escorregadio. Ela viu um rapaz quase cair carregando uma caixa enorme. "Isso é perigoso", comentou. "A gente já falou pro chefe, mas ninguém liga", respondeu ele, sem parar o trabalho. Clara tirou algumas fotos com o celular. Não sabia por que fez isso, talvez por instinto. Mas naquele momento, decidiu guardar o que viu para si. De volta à reunião, um dos investidores estrangeiros perguntou: "O acidente de ontem foi sério? Precisamos reportar aos órgãos de segurança?" Augusto sorriu como quem controla tudo. "Que acidente?" "Boatos. Nosso armazém é um exemplo de segurança." Clara apertou o cabo do carrinho. Lembrou das fotos. Lembrou do funcionário caindo. Sentiu o sangue ferver. No corredor, ela quase trombou com Helena do RH. "Você viu?" Helena sussurrou. "Viu o quê?" "2 caras do jurídico subindo com um dossiê. Parece que tem denúncia contra o Augusto." Clara franziu a testa. "E vão fazer o quê?" "Nada. Ele é protegido do conselho." Às 3 da tarde, Augusto pediu para ela levar café ao 25º andar. Era o andar que quase nunca visitava. Lá, encontrou câmeras, tradutores e uma mesa enorme com representantes do Conselho Internacional. Na tela, imagens do armazém, as mesmas que ela tinha no celular, mas no vídeo exibido, a data estava alterada para 2 anos atrás. "Isso não é atual", disse Augusto confiante. "Foi antes das reformas. Hoje está tudo perfeito." Clara sentiu um nó no estômago. Sabia que era mentira e sabia que ninguém teria coragem de desmenti-lo. Ninguém, exceto ela. "Com licença."
disse Clara, a voz calma, mas firme. Todos se viraram. Eu estava lá ontem. Essas imagens foram gravadas recentemente. Augusto soltou uma risada debochada. Ah, claro. Agora a moça do café é especialista em perícia de vídeo. Ela pegou o celular do bolso, abriu as fotos e as projetou na tela usando o cabo que estava à mão. Data e hora estampadas. Funcionários sem EPI, o vazamento de óleo, as caixas empilhadas. O silêncio foi absoluto. Um dos investidores se inclinou para a frente. Senhor Augusto, como explica isso? Ele tentou argumentar, mas o presidente do conselho interrompeu. Se for comprovado que houve falsificação de datas para encobrir um acidente, isso será grave, muito grave. Horas depois, o jurídico solicitou que Clara prestasse depoimento. Ela contou tudo, desde o momento que chegou ao armazém até ver o quase acidente. Não exagerou, não inventou. Apenas contou a verdade. No dia seguinte, Augusto foi afastado temporariamente. Clara recebeu um convite para conversar com o vice-presidente. Você tem noção do que fez? Salvou nosso contrato de 500 milhões e impediu um escândalo. Clara deixou a sala do conselho sentindo que tinha acabado de atravessar uma ponte sem volta. No corredor, olhares curiosos seguiam seus passos. Alguns de admiração, outros de ressentimento. No elevador, Helena, do RH, entrou às pressas. Você é maluca? Sussurrou. Confrontar o Augusto na frente dos investidores? Não foi confronto, Helena. Foi a verdade. A verdade aqui tem preço alto. E quem paga é sempre o mais fraco. Clara não respondeu. Sabia que estava arriscando muito. Mas algo dentro dela não aceitava mais ficar calada. No dia seguinte chegou cedo. O prédio estava mais silencioso que o normal, como se esperasse uma notícia ruim. Pouco depois das 9, o jurídico pediu que ela fosse à sala 1403. Lá estavam o vice-presidente, 2 advogados e uma mulher de terno preto que Clara nunca tinha visto. Sente-se, por favor, disse o vice-presidente. Precisamos falar sobre o que aconteceu ontem. Clara manteve a postura. Eu falei a verdade. Se isso foi um erro, aceito as consequências. A mulher de terno preto abriu uma pasta. Não estamos aqui para punir você, mas para entender até onde essa situação vai. Encontramos mais indícios de irregularidades. Na pasta, havia fotos de outros armazéns, e-mails internos, contratos falsificados. Isso não é só negligência, explicou o vice-presidente. É fraude. Clara folheou as páginas. Isso aqui é o sistema inteiro comprometido. Exato. E você agora é uma testemunha-chave. A advogada do conselho foi direta. Precisamos que você assuma uma função temporária como inspetora interna. Oficialmente, continuará sendo do serviço de copa. Na prática, terá acesso a informações para nos ajudar a desmontar esse esquema. Clara piscou algumas vezes. Por que eu? Porque você já mostrou coragem. E porque ninguém suspeita de você. No mesmo dia, ela recebeu um crachá com acesso a áreas restritas. Começou a circular por setores que nunca havia visto. Almoxarifados, salas de TI, departamentos de compras. Enquanto servia café, observava conversas, lia papéis deixados sobre mesas, anotava números. À noite, em casa, revisava tudo. O marido, Carlos, a olhava preocupado. E se isso for perigoso? Já é perigoso. Só que agora não estou mais sozinha. Uma semana depois,
Um episódio quase colocou tudo a perder. Clara entrou na sala de compras e viu um documento sobre a mesa. Uma planilha com valores superfaturados para a aquisição de máquinas. Tirou uma foto rápida com o celular. Ao virar-se, deu de cara com Roberto, gerente de operações e aliado declarado de Augusto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, fechando a porta atrás dele. "Só trazendo café." "Sem bandeja? Sem carrinho?" Estranho. O olhar dele era afiado. Clara sorriu. "Você quer um?" "Quero saber o que estava fotografando." A tensão foi quebrada quando Helena entrou de repente, procurando por uma assinatura de contrato. Clara aproveitou para sair, mas sabia que estava na mira. Naquela noite recebeu uma mensagem anônima. Se continuar, vai se arrepender. O conselho orientou que ela continuasse como se nada tivesse acontecido, mas pediu mais evidências. Em 2 meses, Clara reuniu fotos, gravações e cópias de documentos que ligavam Augusto e Roberto a uma rede de fornecedores fantasmas. No dia da reunião final do conselho, o ambiente estava carregado. Augusto, de volta após férias forçadas, parecia seguro de si. "Espero que hoje encerremos essa palhaçada", disse, olhando para Clara. A advogada abriu a reunião com um vídeo. Augusto e Roberto em um jantar caro com representantes das empresas fantasmas, rindo e brindando. Data: 2 semanas antes do acidente no armazém. O som mostrava Augusto dizendo: "Ninguém vai descobrir." O rosto dele empalideceu. Clara manteve-se em silêncio, apenas observando. A decisão foi rápida: afastamento imediato, investigação criminal e bloqueio dos bens. O vice-presidente olhou para Clara. "Você não só salvou um contrato, como salvou a reputação da empresa." 2 meses depois, ela foi oficialmente nomeada supervisora de conformidade interna, com equipe própria e 5 vezes maior. Agora, em vez de servir café, Clara assinava contratos, participava de reuniões estratégicas e treinava novos funcionários sobre ética corporativa. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Durante uma visita a um armazém reformado, foi aplaudida de pé pelos trabalhadores. Um deles disse: "Se não fosse pela senhora, ainda estaríamos trabalhando no perigo." Clara sorriu. "Não importa onde você trabalha, ninguém merece ser tratado como invisível. O cargo novo não trouxe apenas salário maior. Trouxe também inimigos mais perigosos." Clara sabia que Augusto e Roberto tinham aliados espalhados por setores estratégicos. Alguns ainda trabalhavam lá. Outros haviam saído, mas mantinham contatos fortes no mercado. 3 semanas após assumir, ela encontrou um envelope sem remetente em sua mesa. Dentro, uma foto dela na porta da escola da filha. No verso, uma frase: "Todo mundo tem um ponto fraco." O coração de Clara disparou. Ela não falou nada para a equipe, mas aquela noite não dormiu. Carlos percebeu. "O que houve?" "Nada. É só cansaço." No dia seguinte, levou o assunto ao vice-presidente. Ele foi direto. "Isso é intimidação. E o que vamos fazer?" "Aumentar sua segurança e continuar o trabalho." "Continuar como se nada tivesse acontecido?" "Sim. Se eles perceberem que você parou, vencem." Clara concordou. Mas decidiu que não seria mais passiva. Começou a cruzar dados de contratos antigos, comparando nomes de fornecedores. Descobriu um padrão: várias empresas fantasmas ligadas a um mesmo endereço no centro. Com a ajuda de Helena, armou um plano. Elas foram pessoalmente até o endereço. Encontraram uma sala vazia, sem móveis, apenas com um telefone fixo desligado. No chão,
pedaços de caixas de papelão com etiquetas da própria empresa onde trabalhavam. Clara fotografou tudo. De volta à sede, inseriu as imagens no relatório. Era mais uma peça para derrubar toda a rede. Enquanto isso, Augusto movia seus contatos. Advogados dele tentavam convencer membros do conselho de que Clara estava exagerando para ganhar promoção. Mas o relatório que ela entregou era irrefutável. Contratos, provas fotográficas, vídeos, depoimentos de funcionários. No dia da assembleia final, o clima era de guerra. De um lado, Augusto com uma defesa agressiva. Do outro, Clara, serena, mas armada com fatos. Senhora Clara, disse o presidente do conselho, suas descobertas vão muito além do caso inicial. Ela assentiu. Não se trata apenas de um acidente no armazém. É um sistema de corrupção que coloca vidas em risco e sangra recursos da empresa. Augusto se levantou. Isso é difamação. Essa mulher quer destruir minha carreira. Clara manteve os olhos nele. Eu quero salvar a empresa que você tentou destruir. O conselho deliberou por mais de 1 hora. Quando voltaram, o presidente foi direto. Senhor Augusto, o senhor está demitido por justa causa e será encaminhado às autoridades. Houve um burburinho na sala. Augusto tentou falar, mas foi retirado pelos seguranças. Sem ele, a empresa passou por mudanças profundas. Clara foi convidada para liderar um programa nacional de auditoria. Seu trabalho seria visitar todas as unidades, garantindo que irregularidades não se repetissem. No primeiro mês, viajou para 5 estados. Em cada lugar, encontrava histórias parecidas. Gente trabalhando sem ser ouvida, problemas escondidos por medo. Ela passou a incentivar denúncias anônimas e a ouvir pessoalmente cada relato. 6 meses depois, o cenário era outro. A produtividade aumentara, acidentes haviam caído quase a zero e o clima interno era de confiança. O conselho organizou um evento para anunciar os resultados. No palco, o vice-presidente discursou. Tudo isso começou quando uma funcionária do carrinho de café decidiu não se calar. O auditório lotado aplaudiu de pé. Clara sentiu os olhos marejarem. No fim do evento, um jovem funcionário se aproximou. Dona Clara, obrigado. Meu pai trabalha num dos armazéns. Ele diz que nunca se sentiu tão seguro. Ela sorriu. É por isso que faço o que faço. Em casa, naquela noite, contou para Carlos e para a filha, Sofia, sobre o reconhecimento. Sofia, orgulhosa, disse: Mãe, um dia quero ser como você. Então prometa que nunca vai ter medo de dizer a verdade, respondeu Clara, abraçando-a. Algumas semanas depois, recebeu uma ligação inesperada. Era um diretor de uma multinacional convidando-a para liderar um departamento global de ética corporativa. Salário 10 vezes maior, viagens internacionais e total autonomia. Clara pensou muito antes de aceitar. A empresa onde estava já não era a mesma, mas sentia que seu trabalho ali tinha cumprido seu ciclo. Na despedida, Helena lhe entregou uma bandeja de café com uma plaquinha dourada. Para quem começou servindo café e terminou servindo justiça. Clara chorou. Não pelo salário que conquistara, mas pelo respeito que agora tinha. E antes de sair do prédio pela última vez, passou pelo corredor onde tudo começou. Encostou no carrinho de café e sorriu. Às vezes, a coragem cabe dentro de uma xícara. E agora me diga, se estivesse no lugar de Clara, você teria feito o mesmo? Comente aqui embaixo e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias emocionantes como essa.